Olá, meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Não esqueçam, hein? A vida não é uma corrida de 100 metros, é sim uma maratona. Recebi quase uma centena de mensagens de pessoas a falar sobre os seus dilemas e que estão a passar por uma depressão. E então vamos continuar a conversar aqui sobre esse tema. E atenção que eu estou falando da minha experiência, de como eu geri a minha depressão. Foram quase 3 anos, a passar por ela, que me ensinaram muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou contar aqui uma passagem que aconteceu por mim. Como vocês sabem, eu tinha 2 health clubs em Portugal. E após a pandemia, eles não conseguiram resistir e eu fiquei sem nada, zero. Foi casa, foi carro, foi dinheiro, foi tudo. Fiquei sem nada. Só fiquei comigo e com os meus. O que acontece? Quando você começa a entrar numa decadência, tudo parece começar a dar errado. Sabe quando as pessoas dizem assim, pensamento negativo atrai coisa negativa? Foi quando eu senti isso na pele. Nunca fui muito de acreditar nisso, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Mas era engraçado, curioso, que eu via que tudo começava a dar errado. Primeira coisa que a quantidade de pessoas que estão à sua volta começam a desaparecer. Depois, as decisões que você começa a tomar, como você não está bem, está atrapalhado das ideias, você só toma a decisão errada, só faz merda. O sentimento que você tem de que você é uma pessoa, que você raciocina, que você é capaz, que você é competente para realizar algumas tarefas, ele começa a desaparecer. Você começa a se questionar e começa a se comparar com os outros. E depois sempre aparece uma pessoa que vai dizer: "Epá, olha como você tá mal, olha como está com mau aspecto, tá gordo demais, tá magro demais, tá abatido demais." Parece que todos os seus defeitos vêm à tona. Em casa, eu não queria falar com ninguém. Durante a pandemia, eu bebia 2 garrafas de vinhos por dia. Era geralmente isso. 2 garrafas de vinho, tomava algumas cervejas. E eu me lembro de algumas semanas eu fazia assim uma caipirinha, sabe? Parecia que eu queria estar sempre anestesiado, fora do problema, longe de tudo. Atividade física fui deixando de fazer, não é? Porque a sensação de embriaguez era boa e fazia com que eu estivesse um pouco longe dos problemas. Estudar, nem pensar, e tudo começava a dar ruim. Todos os problemas que vinham, que aconteciam, coisas simples, o professor faltou, o professor não foi fazer o vídeo da live, porque estávamos em pandemia, o professor teve um problema com o aluno, ou deu aula pela metade. Tudo que se referia ao ginásio, eu comecei a dizer que está fechado mesmo, porque não podia abrir, era tudo online, e nós não estávamos preparados para trabalhar no online, porque não sabíamos que vinha uma pandemia. Depois, eu tinha acabado de abrir o segundo clube
e tinha contas a pagar, funcionários, fornecedores. E geralmente eu faço o seguinte: eu gosto de comprar na mão das pessoas que eu conheço. Então os meus fornecedores eram meus amigos e eles foram incríveis comigo. Disseram: quando isso tudo passar, o ginásio vai voltar a bombar e você vai honrar suas dívidas. Antes da pandemia nós estávamos tão bem, que eu ia trocar todo o maquinário do ginásio, de uma ponta a outra. Já tinha isso apalavrado, porque tínhamos quase 2.000 alunos. O ginásio já estava chegando num ponto de, olha, não entra mais ninguém. Porque um ambiente familiar, professores de topo, bom local, estacionamento. Então, quando a pandemia veio e estrangulou aquilo, eu fiquei... Porque assim, eu não sabia o que fazer. Quando nós vivíamos em Salvador e passávamos muita necessidade, minha mãe dizia: os livros são a chave para você abrir todas as portas. O trabalho é o veículo que vai te tirar daqui. Lá no Candial não tinha asfalto, não tinha saneamento básico. Na frente da minha casa tinha uma lixeira. Os ratos e cobras eram presenças constantes. A escola pública nunca tive todas as aulas. Laboratório nunca teve dentro da escola. Então, para todas essas dificuldades, havia sempre uma solução. Quando veio a pandemia, eu não tinha a mínima ideia do que poderia fazer. E o pior é que muita gente que eu admiro também não tinha. E algumas pessoas que eu gosto muito, umas se suicidaram, outras faleceram. Então, foi horrível. E enquanto você lida com essa dor sua, não é? Ainda há gente que olha pra tua cara e diz que isso é frescura, que você tá fazendo uma tempestade em um copo d'água, ou é incompetência tua, ou é porque tu é burro. As ofensas e degradações vêm de todos os lados. Você tem ali sempre aquele grupo de os 3 melhores amigos que estão sempre a dizer a você: não esqueça de quem você é um lutador, você vai superar isso e tudo mais. Mas você vai vendo e sentindo tudo se abater. E já sabe, não é? Se não pagar, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se não pagar, o banco toma. E foi isso que me aconteceu. Demorou 3 anos para eu conseguir parar e dizer assim: não, eu tenho que recomeçar a minha vida. Sem dinheiro, sem ginásio, sem trabalho, eu só pensava: o que é que me sobrou? Sobrou a mim, ao meu filho, minha esposa, meus enteados, aquele grupo restrito de amigos. Foi isso que sobrou. Então vamos começar daí. E foi assim que eu vim recomeçando, juntando todos os pedaços. Então você que está passando por isso, por uma depressão, por uma tristeza profunda, aquele vazio que está dentro de você, que você não sabe de onde vem essa dor, porque a dor causa inflamações articulares. Se você não sabe como recomeçar, vá lá no fundo e pegue aquilo que é seu, que nasceu com você, e recomece agora. Um beijo e boa sorte.